Olá, amantes do saber! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o início de tudo, para o momento em que a humanidade começou a trocar os mitos pela razão. Vamos falar sobre os pré-socráticos, os pioneiros que deram o pontapé inicial na aventura do pensamento filosófico. Antes deles, se você quisesse saber como o mundo surgiu, a resposta estaria nas histórias de deuses, titãs e heróis. Eram narrativas incríveis, cheias de paixão e poder, mas não eram baseadas na lógica ou na observação. Foi aí que um grupo de pensadores revolucionários apareceu e perguntou: e se houver outra explicação, uma que possamos encontrar na própria natureza? Essa transição do mito para o logos, do conto para a razão, foi um dos momentos mais importantes da nossa história. Tudo começa com um cara chamado Tales, lá da cidade de Mileto. Ele é considerado por muitos o primeiro filósofo. Tales olhou para o mundo e fez uma pergunta fundamental: do que tudo é feito? Ele precisava de um princípio único, uma matéria-prima fundamental para tudo o que existe. A resposta dele? A água. Pode parecer simples hoje, mas a genialidade não estava na resposta em si, e sim no método. Pela primeira vez, alguém tentava explicar o universo com base em um elemento natural, sem recorrer a deuses. Ele inaugurou a busca pelo que os gregos chamavam de arché, o princípio originário de todas as coisas. Mas a filosofia é feita de diálogo e debate, certo? Anaximandro, que foi discípulo de Tales, não ficou satisfeito. Ele pensou: se tudo fosse água, como poderia existir o fogo? Para ele, o princípio não poderia ser nenhuma matéria que conhecemos. Ele propôs algo muito mais abstrato, o apeiron, que significa o ilimitado ou o indefinido. Uma substância eterna e infinita, da qual tudo surge e para a qual tudo retorna. Anaximandro deu um salto gigantesco no pensamento, nos levando do concreto para o puramente conceitual. Depois veio Anaxímenes, que tentou juntar o melhor dos dois mundos. Ele concordava que a arché deveria ser um elemento, como Tales dizia, mas também precisava ser infinito, como Anaximandro propôs. A solução dele? O ar. Para Anaxímenes, tudo era uma variação do ar. Quando o ar se rarefaz, vira fogo. Quando se condensa, vira vento, nuvem, água, terra e pedra. Ele criou um modelo que explicava a transformação através de processos físicos, aprofundando ainda mais a busca por uma explicação racional e naturalista do mundo. Enquanto a galera de Mileto focava na matéria, outro grupo fascinante surgiu: os pitagóricos. Liderados pelo famoso Pitágoras, eles tinham uma ideia radicalmente diferente. Para eles, a essência de tudo não era material, mas sim numérica. Os números e as relações matemáticas eram a chave para entender a ordem e a harmonia do universo. Eles viam a matemática na música, nos movimentos dos planetas, em tudo. Essa ideia de que o universo é regido por uma lógica abstrata e por padrões foi uma contribuição monumental que abriu o caminho para a ciência como a conhecemos. Mas a conversa estava longe de terminar. Prepare-se para dois gigantes com visões totalmente opostas: Parmênides e Heráclito. Parmênides, da cidade de Eleia, chegou com uma lógica implacável. Para ele, a mudança é uma ilusão dos nossos sentidos. O que realmente existe, o ser, é único, eterno e imóvel. Ele dizia: o ser é, o não ser não é. Algo não pode vir do nada, nem se transformar em nada. Portanto, a verdadeira realidade não muda. Com isso, ele fundou a ontologia, o estudo do ser. Do outro lado, tínhamos Heráclito de Éfeso. Para ele, a única coisa permanente no universo é a mudança. Tudo flui, tudo está em constante transformação. É dele a famosa frase: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio quanto a pessoa já não são os mesmos. Para Heráclito, a realidade é um eterno fluxo, uma tensão harmoniosa entre opostos, como o dia e a noite, o quente e o frio. É o conflito que gera o equilíbrio do cosmos,
governado por um princípio que ele chamou de Logos. E que tal uma teoria que soa incrivelmente moderna? Conheça Demócrito e o atomismo. Ele propôs que tudo no universo é composto por duas coisas: átomos e vazio. Os átomos seriam partículas minúsculas, indivisíveis e eternas, que se movem no vazio e se combinam de diferentes formas para criar tudo o que vemos. As mudanças que percebemos no mundo são apenas o rearranjo desses átomos. É uma visão materialista e mecanicista que, de certa forma, antecipou a física atômica em mais de 2 milênios. Mas e se a resposta não fosse uma coisa só, mas várias? Essa foi a ideia de Empédocles. Ele sintetizou o pensamento de seus antecessores e propôs que tudo é feito da combinação de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. E o que une e separa esses elementos? 2 forças cósmicas: o amor, que junta tudo, e a discórdia, que separa. É um modelo elegante que explica tanto a unidade quanto a diversidade do mundo. Por fim, temos Anaxágoras, que trouxe um conceito fascinante: o nous, que podemos traduzir como mente ou inteligência. Para ele, no início, tudo estava misturado numa massa caótica de sementes de todas as coisas. Foi o nous, uma força inteligente e ordenadora, que iniciou um movimento de rotação que separou e organizou essas sementes, dando origem ao cosmos que conhecemos. Anaxágoras introduziu a ideia de uma inteligência cósmica que governa o universo, um conceito que influenciaria profundamente Platão e Aristóteles. Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Demócrito. Cada um desses pensadores pré-socráticos nos deu uma peça do quebra-cabeça. Eles podem não ter chegado às mesmas conclusões, mas todos compartilhavam a mesma atitude revolucionária: a coragem de questionar, de observar o mundo e de usar a razão para buscar respostas. Eles não nos deixaram apenas teorias sobre a água, o ar ou os átomos. Eles nos deixaram de herança a própria filosofia. Eles nos ensinaram a olhar para o universo e não ver apenas deuses, mas também padrões, princípios e uma lógica a ser descoberta. Essa busca pela verdade, iniciada por eles, é a mesma que move a ciência e o pensamento crítico até hoje. E aí, gostou dessa viagem às origens da filosofia? O pensamento desses gigantes continua a nos inspirar e a nos desafiar. Se você curtiu este conteúdo e quer continuar explorando as grandes ideias da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!